É, pessoal, chegamos agora na terceira parte da discografia do Rage, parte esta que compreende desde o Black Mind até o álbum Ghosts, ou seja, uma fase do Rage que vai de 95 até 99. Uma fase particular da banda e uma fase peculiar, porque nela a banda adota um som que fica no caminho para o Doom Metal. Não chega a entrar no Doom Metal, mas aquela atmosfera dark do Doom Metal é bem percebida nas músicas destes álbuns. Particularmente falando, o álbum que eu vejo que mais se aproxima da aura do Doom Metal é o 13. Porém, ele não chega a ser bem um Doom Metal porque ele não assume um caráter assim um pouco triste que o Doom Metal tem, nenhum caráter mórbido. Porém, é uma coisa assim, ele assume um som, o 13, que é tipo uma aura assim como se fosse um filme de terror. Mas não chega a ser um Black Sabbath, mas uma coisa assim mais séria, mais esotérica, por assim dizer. Então a gente começa em 95 com o Black Mind, que adiciona já esses elementos em algumas músicas, como por exemplo na música In a Nameless Time. In a Nameless Time, você já percebe esse tipo de coisa. Em Alive But Dead também, você percebe isso. No Black Mind, as músicas que eu recomendo são a Black Mind, que é a primeira, que ainda herda um pouco daquele som do Ten Years in Rage. A Alive But Dead, que também tem um pouco é, desse tipo, né, de som mais mórbido. E Stand By The Devil. Uma característica interessante dessa fase do Rage 95 a 99 é que foi uma fase em que o Rage gravou discos com orquestra. Eles pegaram a Orquestra Sinfônica de Praga e junto com ela eles gravaram 4 discos, que foi o Lingua Mortis Orchestra, que é um disco que o Metal Archives diz que é full length, mas é pequeno, são 5 músicas. Músicas estas do Black Mind, que são In Nameless Time, Alive But Dead e All This Time. E um medley, que é um poporri, que eles misturam várias músicas, todo orquestral. Esse nome Lingua Mortis Orchestra é o nome que deram apelido para essa Orquestra Sinfônica de Praga. E junto com elas gravaram inicialmente esse álbum menorzinho, o Lingua Mortis. Depois gravaram posteriormente o 13 em 98 e o Ghosts em 99. Mas vamos por partes. Depois do Black Mind eles lançaram o Lingua Mortis em 96, em abril de 96, que tem essas músicas que eu falei, todas com versões orquestradas. Sendo que no Black Mind e no Nameless Time, Alive But Dead são versão normal. No Lingua Mortis não, é com a orquestra. Tem o poporri que eu falei, poporri de algumas músicas do Rage com orquestra, ficou um poporri inclusive bem interessante. Recomendo a audição, inclusive do Lingua Mortis. Isso é a música que eu recomendo do álbum Lingua Mortis, é esse medley, esse poporri. Isso foi em abril de 96. Em setembro de 96, ou seja, já vai completar 20 anos, né? No de 20 anos foi lançado o álbum End of All Days, que é um álbum normal, sem orquestra. Que foi o álbum, se não me engano, pelo qual eu acabei conhecendo Rage. É um álbum parecido com Black Mind, sendo que já não. Nesse álbum eles tiraram a parte mórbida da coisa, algo mais normal, mas você já não vê a velocidade dos anos 80, nem vê o peso. Ficou quase um álbum de hard rock.
praticamente, mas ainda tem aquelas pegadas heavy e tal. Mas ainda assim é um álbum muito bom. Só não é como eu falei, não é tão rápido quanto os primeiros, não tem o peso de álbuns como Trapped ou Missy Link, mas é um álbum bacana. Desse álbum eu recomendo, vamos dizer assim, uma música clássica que é tocada, se brincar até hoje, nos ao vivo da banda, que é o Higher Than the Sky. Recomendo a música homônima, End of All Days, e recomendo uma balada, a Fading Hours. Em álbuns anteriores, o Rage também fez algumas baladas, mas particularmente eu não curto muito balada. Sou mais do metal mesmo, da pancadaria, da podreira. Mas especificamente nesse álbum eu abri essa exceção, porque é uma música bacana, tem um solo, tem umas partes de violão legal e tal, então fica aí a dica de balada. Beleza. Vamos agora pro próximo. Depois do End of All Days, 96 e 98, eles lançaram o famigerado, o famoso 13, que aí sim, nesse álbum gravado com a Língua Mortis Orquestra, é um álbum bem pesado assim no sentido dark ambiente da coisa, sabe? Um ambiente meio dark. Circunda esse álbum, como eu falei, é o que mais se aproxima. Algo muito próximo do Doom, mas não chega a ser Doom, é só uma coisa assim. Mas você sente a escuridão nesse álbum. Acaba, passa um pouco esse feeling. É um álbum interessante, muito orquestral. Muito orquestral. Eu acho que pro coveiro, dá uma sacada nesse álbum. Eu acho que você vai curtir alguma coisa dele, porque é bem tua cara. É bem tua cara, assim, tal. Tem umas coisas interessantes nesse álbum. Recomendo pra você, coveiro, e pra quem curtir uma coisa assim mais esotérica e tal. Acho que algumas bandas dos anos 60 faziam alguma coisa do tipo. Um destaque que eu acho muito grande pra esse álbum é que nesse álbum eles têm um cover da música Paid in Black dos Rolling Stones. E o modo como eles fizeram esse cover foi um modo muito massa, porque eles pegaram o clima dark do 13 e construíram um cover de Pain in Black nesse clima. E ficou um resultado sensacional, particularmente ficou melhor que o original, certo? Particularmente, quem sou eu, né? Assim, ficou muito foda. Escutem esse cover. É uma música que eu recomendo desse álbum. Vamos lá, três músicas que eu recomendo do. Cadê? Três músicas que eu recomendo do 13. From the Cradle to the Grave, que é um clássico da banda, é desse álbum. From the Cradle to the Grave é a segunda música. In Vain, I Want to Go Down, que é outro clássico, acho que de vez em quando deve ser tocada ao vivo, mas uma música muito bonita. É mais ou menos uma balada, mas é uma balada. Não uma balada, porque tem umas partes de metal, mas é bacana. E Over and Over, que é uma música mais pesadinha, mais rapidinha, mas que não deixa de ter esse clima, né, dark. Inclusive, o Over and Over é uma música que, se brincar, já dá um prelúdio pro, pro próximo álbum que a banda gravou com a Língua Morta Orquestra, que é o Ghosts de 99. É, o Ghosts é o seguinte, eu acho que dependendo do fã, talvez um fã de Rage gosto muito desse álbum e talvez e outros. Eu acho que o Anderson Lima foi o Anderson comentou comigo que o álbum é um álbum fraco. Explicando, é um álbum que segue um pouco além do 13 no sentido de orquestração de ambiente, mas não tem um clima dark. Se no 13, se o 13 é um álbum da escuridão da noite, o Ghosts é um álbum, vamos dizer assim, do amanhecer, do entardecer, mas sem a viadagem, sem,
Assim, explicando melhor, é um clima menos dark, mas ainda tem orquestra, você ainda tem a ambientação, mas é uma coisa assim mais, vamos dizer assim, um pouco alternativa, mas mesmo assim, ainda assim de uma maneira bem feita. O Rage é uma banda que sabe compor músicas de forma interessante. Então, mesmo o Ghost sendo um álbum, vamos botar mais pra fraco em relação a outros que a banda fez, inclusive o álbum de 2000 e 2016, álbuns da era do século XXI, ainda assim tem umas coisas bem feitas nesse álbum. Dá pra encontrar sim. Inclusive, os destaques que eu dou pra esse álbum são Wash My Sins Away, Spiritual Awakening e Love After Death. São três músicas, eu acho que três das, vamos dizer assim, mais rápidas, mais animadas, né, do desse álbum. Certas outras músicas são um pouquinho mais arrastadas, assim. Outra coisa, o 13 por ter um clima assim bem de dark, de escuridão e tal, algumas músicas são bem arrastadas, como por exemplo From the Cradle to the Grave, uma música bem arrastada. Então, essa é a fase dos anos 90 do Rage, uma fase é, bem sinfônica, um pouco dark, mas que termina com um álbum Ghosts dando uma certa revigorada e com as coisinhas um pouco progressivas. Na parte 4 nós vamos para a década de 2000 a 2006. Acho que é isso. Do Rage. Não, vou fazer o seguinte, 2000 a 2012. Vou englobar tudo logo. Depois fazer um vídeo comentando o álbum novo de 2016 que eu escutei hoje. Tá muito irado. Gostei pra caralho. Mas é isso aí.